O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos o Evangelho de São Lucas. Antes, só para nós lembrarmos, hoje, terça-feira do tempo comum, não temos memória obrigatória de nenhum santo, então nós podemos rezar a missa votiva. Hoje nós rezamos a missa votiva dos santos anjos, lembrando esses companheiros de nossa caminhada, amigos poderosos e santos que Deus nos concedeu para nos ajudar a chegarmos até o céu. O grande intuito dos anjos são de que nós cheguemos até o céu. Amanhã nós vamos celebrar a festa dos 3 arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Mas hoje, terça-feira, é a memória votiva dos santos anjos. Por isso que nós ofereçamos esta Santa Missa, ofereçamos o sacrifício redentor de nosso Senhor pelo nosso anjo da guarda, que tanto nos ajuda, que tanto nos inspira a que cheguemos ao céu. O evangelho que nós ouvimos hoje é da ida de Jesus a Jerusalém. Jesus toma a firme decisão de ir a Jerusalém. O que significa Jesus tomar a firme decisão de ir a Jerusalém? Significa que ele vai morrer. Nós estamos ouvindo já há um tempo ele dizendo aos apóstolos, devo ser entregue nas mãos dos pecadores, nas mãos dos fariseus, dos mestres da lei, vou morrer e vou ressuscitar depois de 3 dias. Todos os anos Jesus ia a Jerusalém para a grande festa da Páscoa. 3 anos de vida pública, nós encontramos os relatos de Jesus lá em Jerusalém durante as festas. E justamente nesses momentos, eram os momentos em que Jesus mais tinha dificuldades com os fariseus e os mestres da lei. Era quando ele questionava, era quando ele ensinava e dizia, ai de vós fariseus, ai de vós seus hipócritas, raças de víboras e assim por diante. Depois teve o episódio, 1 ano antes de saída de Jesus a Jerusalém, quando ele expulsa os vendilhões do templo, faz um chicote, derruba a mesa dos cambistas. Então, Jesus ir para Jerusalém era a certeza de que ele iria morrer. Ir para Jerusalém era a morte certa para Jesus, porque os fariseus já estavam fazendo planos de como matar Jesus, já fazia tempo. Então, quando diz aqui, justamente São Lucas começa o evangelho dizendo, estando chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, ou seja, é o final, são os últimos tempos. Então, quando chega nesse tempo, Jesus toma a firme decisão de subir a Jerusalém. No outro evangelho, São Pedro diz, então nós vamos para morrer junto. Sabia que se fosse para Jerusalém, era para dar a sua vida. E aí no caminho, então, Jesus indo para Jerusalém, ele tinha mandado à frente dele pessoas para ir preparando a viagem, o caminho. Eles entraram num povoado dos samaritanos e os samaritanos não receberam Jesus, porque perceberam que ele estava indo para Jerusalém. Os samaritanos e os judeus não se davam bem. Nós sabemos bem aquela história da mulher samaritana que pede água, que Jesus pede água à beira do poço, e várias outras histórias entre os samaritanos e os judeus. Eles não se davam bem. E aí Pedro e Tiago, então, no ímpeto de defender Jesus,
pergunta: quer que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Primeiro, será que eles fariam isso? Será que eles tinham poder para isso? Claro que não. Mas aqui revela então essa visão humana que eles tinham, né? Se não aceitaram Jesus, então nós vamos aqui fazer com que sejam destruídos. Mas depois o mesmo João é aquele que lá na frente vai dizer: amemos, irmãozinhos, filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Então João vai compreendendo qual é o verdadeiro plano de salvação de Jesus, que é salvar a todos, até aqueles que ainda não o conheciam, e depois também aqueles que não o conheceram, como São Paulo sai evangelizando os gentios, e nós que estamos aqui, que não somos da raça dos judeus, que não somos descendentes pelo sangue de Abraão, mas somos pela fé também discípulos e discípulas de Jesus. Então nesse momento aqui Tiago e João ainda estão com esse ímpeto de defender Jesus a todo custo e ainda não entenderam que faz parte do plano morrer na cruz. Faz parte do plano ser rejeitado, porque é dessa forma que Jesus iria alcançar a salvação para todos nós. E que a fé em Jesus, mais do que simplesmente porque eles viram os milagres, a fé em Jesus é porque Jesus Cristo é Deus, porque Jesus Cristo é Salvador da humanidade, né? Muitos acreditavam em Jesus quando viam as curas que Jesus fazia, mas Jesus é muito mais do que as curas que ele fazia. As curas eram um sinal para indicar quem é Jesus. Ele é o Messias, e o Messias que veio para dar a vida, para que todos sejam salvos. Que nós também acolhamos essa mensagem, que nós também acolhamos este Jesus que está disposto a dar a vida, que nós acolhamos esse Jesus que está disposto a ir até as últimas consequências por amor a nós. E não tenhamos essa visão também limitada de Jesus, que é simplesmente aquele que tem que fazer o que eu quero, que tem que fazer o que eu acho que é o melhor para mim, mas que a nossa vontade esteja cada vez mais conforme a vontade dele, porque a vontade dele é perfeita e é santa. Que Deus nos abençoe e faça de nós discípulos e discípulas deste Deus que nos ama, que nos acolhe e que quer que todos nós nos salvemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.